Oi, eu sou o Alexandre E eu sou a Marcela. e este é o canal Sousas Sousas em em Portugal. Portugal. Então, pessoal, nesse. Nossa, tá puxadão hoje. Um, dois, três e. Então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco para vocês como a gente conseguiu o nosso arrendamento em Portugal ainda estando no Brasil. Sim, só que antes de a gente chegar nesse ponto, fiquem aí até o final do vídeo que a gente vai contar tudo isso pra vocês. Mas no vídeo anterior a gente começou, né, dando uma pincelada nesse assunto de arrendamentos, de como conseguir decidir a região para você morar, né? E aí automaticamente vamos à parte dos arrendamentos em si, né? De como que você pode conseguir alugar o seu imóvel, né? Ainda estando no Brasil ou não. E a gente entrou numa parte muito importante que foi a questão do relocation, que foi o serviço que a gente descobriu lá em Portugal, né? Que a gente nas nossas pesquisas acabou descobrindo. Porém, como esse assunto é uma coisa que as pessoas buscam muito, essa foi a nossa maior dificuldade, foi a nossa maior preocupação durante a nossa busca pelo nosso arrendamento, durante as nossas pesquisas pelos imóveis. Então a gente achou que valia a pena fazer um vídeo especificamente falando sobre isso. Exatamente, e assim como em outros assuntos, né, o relocation também tem que ser muito planejado, pesquisado. A gente fez uma pesquisa com várias empresas, várias pessoas que trabalham com isso. A Mar fez muitas entrevistas, né, Mar? Sim, eu fiz várias entrevistas com várias empresas diferentes, porque já existem lá empresas especializadas nisso, algumas muito sérias, e outras pessoas que estão fazendo isso autônomos, né? Porque para você conseguir fazer esse serviço, basta que a pessoa tenha um NIF. Então, às vezes, se ela tem um NIF válido, ela conhece um pouco a região, ela acha que ela já está apta a trabalhar com isso. Tem pessoas com quem isso dá certo e tem pessoas com quem não dá tão certo assim. Então, às vezes, não é nem porque o serviço é um golpe, ou porque não é uma coisa séria, mas é porque a pessoa talvez não esteja ainda bem preparada, né? Não esteja apta, né, diretamente para lidar com esse tipo de coisa, que não é uma coisa fácil. Não é simplesmente você pegar uma lista de imóveis e eu vou ver o que serve e o que não serve. Não, precisa ter um trabalho minucioso de busca, de procura, precisa ser uma pessoa que tenha disponibilidade, que consiga ir até a localização que você precisa, que tenha paciência para pesquisar a maior parte dos imóveis para as pessoas que estão distantes. Então não é uma coisa qualquer. E por conta disso a gente fez uma vasta e longa pesquisa em busca de profissionais que pudessem nos ajudar dentro daquilo que a gente precisava, daquilo que a gente podia, né? Não foi da primeira, nem da segunda, nem da terceira vez que a gente conseguiu, né? Algumas vezes nós primeiro fomos para uma empresa que era a indicação de uma das influencers que a gente segue, mas o valor estava fora do nosso orçamento, embora seja uma empresa muito séria, e também tinha uma localização um pouco mais restrita. E quanto mais você abrangia outros locais, mais caro ia ficando. Então, assim, como a gente ainda não tinha definido exatamente o distrito, a região exata, né, que a gente iria morar, nós queríamos um serviço que pudesse abranger mais lugares, que a gente pudesse ter mais opções, né? E aí nós fomos buscando cada vez mais, encontramos alguns profissionais autônomos também, né? Vimos algumas pessoas que estavam indicando outras também. Então a gente pegou muitos orçamentos de muitas pessoas diferentes, até que a gente chegou num específico que a gente fez o contrato. Lembrando que nesses serviços eles oferecem vários tipos de pacote, né? Sim. Pacote por região ou por quantidade de visitas que você faz. Te dão um suporte com relação até informativo sobre trabalho, alguma coisa desse tipo, transfer. Então existem várias empresas, várias pessoas que trabalham com isso que oferecem vários tipos de pacote. E não necessariamente o mais completo ou que você julgar te entregar tudo, quer dizer que aquilo ali vai ser o melhor, né? O melhor. Então você tem que pesquisar por si só, pela sua necessidade, se for com família, vai com filhos. Então tudo isso é debatido numa reunião que eles fazem lá de Portugal. Sim, quando a gente contrata o serviço, mesmo antes de você contratar, é a primeira coisa que eles fazem. Eles marcam uma entrevista com você para conhecer o seu perfil, né? Então eles vão saber quantas pessoas são da sua família, quais são os seus interesses, se você já tem pelo menos uma ideia de onde você gostaria de ficar, qual é a sua área de trabalho, se você vai ter um carro ou se você não vai, né? Tudo que você precisa para poder montar o perfil daquela família e aí ver o que seria mais viável.
E assim, né, conforme o profissional já é mais experiente na área, ele já conhece um pouco melhor. Então, dependendo do que você falar, ele mesmo já vai te indicar, ó, é interessante essa região, é interessante aquela. Então, assim, gente, só que tem gente que quer se oferecer muita coisa, desconfie. Entendeu? Vocês têm que desconfiar porque eu vou te ajudar com isso, eu vou te arrumar casa, eu vou te arrumar escola, eu vou te arrumar o trabalho, você vai, sabe? Não tô falando que a má índole da pessoa, que ela não tem uma... Né? Exatamente, nem generalizando. Que ela não tenha uma boa intenção, entendeu? Mas é que assim, nós que estamos chegando aqui do nosso lado, a gente... Qualquer coisa que pareça que vai facilitar a nossa vida parece um encanto, uma coisa maravilhosa, porque a gente está com medo, a gente está preocupado, a gente está nervoso, então de repente você encontra alguém que te promete que vai te ajudar em todos os setores e você se deslumbra. Lembrando que o serviço de relocation é voltado para você conseguir uma casa. Exatamente. Né? Então, quanto mais diferenciais que existem, na verdade você tem que perceber se aquilo ali é para fisgar você ou não, né? Às vezes a empresa ou a pessoa está te oferecendo alguma coisa justamente para te desviar do caminho certo de um relocation sério, só para você seguir com ela. E aí você pode até acabar se ferrando ou caindo num golpe, né? Não foi o nosso caso em específico. A gente está falando porque como a gente fez uma pesquisa muito ampla, a gente se deparou com muitas situações adversas de várias formas, né? A gente chegou a contratar umas 2 vezes, 2 empresas diferentes, aí a gente voltou para trás e até por fim a gente contratou um serviço de relocation e a pessoa era bem disposta, a entrevista foi bacana, estava dando suporte pra gente, só que não estava atendendo as nossas necessidades do jeito que a gente queria que atendesse, né? Tava chegando mais próximo da nossa data e todas as vezes que eu pesquisei sobre serviços de relocation, o mínimo que eles pediam era de 3 meses antes da sua data da viagem para você ter tempo, porque não é o primeiro que vai aceitar. Tem que ser conversado com a imobiliária ou com o senhorio. Então, assim, precisa de tempo para que aquilo dê certo. E se não der e estiver muito próximo da sua data, como é que você vai ficar? Entendeu? Sem tempo para conseguir outras opções. Então, por essas razões em específico e algumas outras coisas também, acontece que a gente contratou o serviço, mas descontratou depois. A gente acabou não conseguindo fazer dessa maneira, da jeito que a gente queria. Então, o que eu vou dizer para vocês, por fim, com essa questão do relocation? Juntem o dinheiro, se vocês quiserem fazer um relocation, e vai para a empresa mais séria que você encontrar. A que tenha mais indicações, aquela que tem mais experiência, a que conhece melhor a situação, a que tem um serviço já fechado. Por mais que isso seja, dá uma restringida na gente, essas empresas mais sérias, elas têm os pacotes muito certos, muito fechados, muito exatos ali. Então, assim, por mais que você fique, poxa, igual era o nosso caso, por que a gente não pegou essa? Porque a gente pensou, poxa, a gente vai ter que escolher um único local e fechar nisso, focar nisso. E a gente queria poder abranger um pouco mais. Então, por isso a gente começou, não, a gente precisa de um que pegue toda a localização, para que chegue pra gente, sabe? A gente esperou, num primeiro momento a gente se deslumbrou com isso. E aí essa empresa que chegou pra gente falou, você pode escolher qualquer lugar de Portugal que a gente vai. A gente se deslumbrou, só que na hora da prática não era bem assim, né? Não é fácil também, por menor que seja o país, as pessoas conseguirem ir em todos os locais. Então acaba que não atingiu o que a gente precisava e a gente voltou atrás, fez uma quebra de contrato e a pessoa foi idônea com a gente, vai devolver o valor que a gente já tinha investido inicialmente. Está devolvendo, né? Está devolvendo o valor que a gente tinha investido inicialmente, porque para você fazer o relocation também tem isso. Você tem que dar uma parcela inicial para começar os trabalhos de busca e você paga a segunda parte, geralmente a segunda parte, que é em 2 vezes, quando você encontra o seu imóvel no ato do contrato assinado com a casa. Não foi o nosso caso, então a pessoa foi legal com a gente nesse sentido de estar devolvendo o nosso valor. Poderia até não ter devolvido, porque no contrato coloca especificamente que não é obrigado se não conseguir alcançar, né, o objetivo final, pelo menos essa primeira parte de investimento não é devolvida, então a gente não vamos citar o nome de ninguém, né, mas para nossa família não deu certo. Então, por isso que o relocation precisa ser muito bem pensado, muito bem pesquisado e vale a pena investir num serviço mais sério de uma empresa que já está há mais tempo no mercado. Lembrando que você tem que exigir o contrato com todos os dados né, da pessoa que está fechando contigo. Vai ter o número do NIF, ou seja o NIF da empresa, ou o NIF da própria pessoa. E tem uma forma de você consultar, né? A Má sempre fazia isso, sempre quando recebia um contrato, checava para ver se estava certo todos os documentos.
Inclusive, numa dessas consultas, ela notou que estava tendo uma divergência. Sim. Então, em muitos dos casos também a gente desconfiou, de certa forma, desse tipo de situação, né? Exatamente, a gente deu uma pesquisada, existem sites, agora eu não vou lembrar exatamente porque já faz algum tempo, mas vocês podem colocar no Google pesquisa de NIFs e você vai encontrar sites onde você pode verificar se o NIF da pessoa é válido. No nosso caso, teve uma empresa também que aconteceu isso, a gente conseguiu, a pessoa fez o contrato para nós, né, o contrato de serviço deles prestados, e quando a gente foi pesquisar os NIFs apareciam inexistentes. A gente não sabe se foi algum tipo de erro, alguma coisa assim, mas como, né, a gente está do lado de cá e é o nosso dinheiro suado que é investido, a gente achou melhor não arriscar com essa, e aí assim nós fomos passando para outros até definir um e não deu certo e a gente deixou para lá esse negócio do relocation. E no meio tempo, né, dessas consultas, dessa procura, né, antes também do relocation, a gente sempre estava procurando nos sites, olhando no Idealista, olhando no LX, Sim. Em vários tipos de sites. Exatamente. Então, nesse meio tempo entre a nossa busca particular e entrevistas com relocation, ou pensamentos até se a gente ia ou não fechar com o Airbnb, que foi a nossa ideia inicial, até a gente descobrir o relocation, a nossa ideia era pegar o Airbnb durante um mês para nós mesmos procurarmos a nossa casa, e por isso, como era a gente que ia procurar, a gente já estava procurando nos sites de imóveis para a gente salvar uma lista de casas e quando chegasse lá a gente já poder ir procurar. Mas o Airbnb a gente estava vendo que ia ficar muito caro, porque para você ficar num Airbnb melhor tem que ser numa região mais central, para que você tenha, né, como correr, ter transporte, né, público, a gente não ia ter o carro de início. Então começou a ficar muito caro e a gente começou a ficar desesperado e por isso a gente chegou ao relocation. Tá, aí você pergunta pra gente, né? Qual que seria o melhor? Relocation, Airbnb, procura, tenta contato com o senhorio. Infelizmente a gente não está aqui para passar a receita do bolo, né? Porque cada situação é uma situação, né? Cada um vive uma situação diferente. As nossas necessidades são diferentes de várias outras pessoas, né? Por mais que a gente se baseie em vídeos que a gente pesquisa também, olha a rotina, como que foi para outra pessoa aí. No nosso caso, talvez não se pareça com nenhum de vocês que estão assistindo nesse momento. E para muita gente, né, que a gente viu vídeos, conseguiram chegar com relocation, com toda a facilidade que o relocation exige e oferece para você. Então, assim, igual a gente está falando, eu, por particular, eu ainda acho que o relocation seria a melhor escolha, né? Para as pessoas que estão indo com um planejamento, que querem as coisas certas, porque você já chega de uma forma mais segura no país, né? Mas, né, a gente, graças a Deus, a gente conseguiu de uma outra forma, né, Mar? Isso, a nossa via não foi nem por um nem por outro, que da mesma forma que para muita gente dá super certo o relocation, as pessoas chegam nas suas casas felizes, também tem muita gente que deu certo com o Airbnb que a gente viu, conseguiu, pegou o tempo necessário, encontrou a sua própria casa e alugou. Mas não foi nenhuma dessas duas vias que a gente conseguiu. Foi de uma forma totalmente inesperada que tudo surgiu. No meio tempo, assim, pesquisando, desesperado atrás de apartamento. Eu, no meu trabalho, já estava saindo assim, para iniciar as atividades. Um colaborador lá do serviço me chamou no canto, perguntou se eu estava indo para Portugal e tudo, explicou uma situação, né, que a filha dele tá indo para Portugal. E ela tinha uma pessoa para indicar, um senhorio, porque ela estava fazendo uma locação, um arrendamento com essa pessoa. E perguntou se eu estava cheio de interesse, né? Se eu já tinha algum lugar e tudo. Eu peguei o telefone para entrar em contato. Ela me passou, né, o contato do senhorio. Já chegando em casa desesperado para falar com a Mar. Isso foi super despretensioso, porque a gente já estava com o contrato do relocation. Então a gente, chegou em casa, amor, eu consegui aqui, tem um contato de um senhorio. Mas a gente, assim, né, a gente não pensou nada de nossa, isso tem que ser assim, vai dar certo. A nossa ideia era, então vamos pegar o contato desse senhorio, vamos passar para nossa representante imobiliária do relocation para que ela entre em contato, né, e veja se ele tem algum imóvel disponível, onde seria, como seria,
fica como sendo mais um contato da nossa lista de relocation para ela entrar em contato e ver pra gente, né? Que foi assim, a gente tinha já o contrato de relocation e por obrigação do contrato a pessoa tinha que localizar alguns imóveis pra gente dar uma olhada. Então como a gente já tinha esse atalho, aí eu falei, dá o telefone, né, já que a pessoa tá lá, ela entra em contato com o senhorio, já negocia tudo, se for tudo certinho, ela vai lá, olha a casa, tudo certo, e a gente já fecha. Fica sendo uma opção mais forte, né, do que ter que ir para uma pessoa desconhecida, pelo menos essa é uma indicação. Então, se nada desse certo dos que a gente já tinha mandado para ela, dos que a gente estava pesquisando que a gente queria, pelo menos tinha um que poderia, quem sabe, dar mais certo, já que era uma pessoa que a gente já estava conhecendo, né? Exato, e assim, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, mesmo passando contato pro senhorio, do senhorio para a pessoa do relocation, a gente ainda continuou o contato com o senhorio, sempre perguntando se ele tinha até mais imóveis, onde ele tinha imóveis, ele explicou todos os imóveis que ele tinha, onde que ele tinha, T1, T2, T3. Então a gente estava ainda em contato, né? Porque realmente a gente não queria perder essa oportunidade. E era numa região que a gente também achava top, né? Acha top, né? Na verdade era o nosso plano B, né? O plano A era o relocation, a gente tinha até em mente já algumas localidades que a gente já estava até optando por elas, já mais afunilando, mas fala, bom, esse daqui é um senhorio certo que a gente tem o contato direto, vamos manter aqui, né, em stand-by para a gente ir vendo como é que desenrola essa situação. E com o nosso serviço de relocation acabou que foi enrolando muito, eis que o tempo foi passando, né, a gente não conseguia fazer esse trâmite do nosso relocation ir até o local com esse senhorio, os outros não estavam dando certo, então eu resolvi tomar a frente, falei, não, olha, amor, a gente conversou e a gente chegou foi na hora que a gente decidiu fazer por nossa própria conta. Olha, a gente tem o contato do senhorio, ele já nos conhece, eu já estava conversando com ele há algum tempo, falei, olha, então é o seguinte, não está dando certo com o relocation, Deus sabe o que faz, vamos fazer por nossa conta. Foi onde a gente descontratou o relocation e nós mesmos passamos a negociar diretamente com o senhorio e as coisas se desenrolaram muito mais facilmente para nós, né, amor? Assim, a gente sentiu um alívio, porque era disso que a gente estava precisando naquele momento, a gente estava muito naquela correria, vamos ter que achar imóveis e a pessoa que estava nos atendendo também não estava conseguindo dar um suporte, porque tinha outras pessoas também de atendimento na frente, então a gente estava na ansiedade de resolver, né? Porque a gente está indo, se fosse eu e a Má só, até a gente estaria mais tranquilo, mas se virava, né? A gente está indo com nossos filhos, né? Então a gente precisa de certezas. Uma né? estabilidade, né? Uma segurança para a gente chegar e saber que tem um teto decente para colocar os nossos filhos, porque a gente não pode alugar um quarto igual muita gente faz, a gente não pode chegar e contar com a sorte, a gente precisa de segurança e estabilidade para as crianças, né? Isso já tirou um peso tremendo da gente, das nossas costas. Com a certeza que a gente ia chegar em Portugal e já ia ter o nosso lugar, né? Então, ainda não vamos falar qual é o local, é uma surpresa ainda, mais para frente a gente vai falar, a gente quer só avisar vocês que sim... Nós temos um arrendamento, nós temos o nosso apartamento. A gente já viu, a gente já sabe como que ele é, já sabe onde que fica, a gente já tem pesquisado coisas na região, né? Para as crianças, para nós, para tudo, para nossa vivência mesmo. Então, inclusive, saiu até melhor do que esperado, né? Então a gente conseguiu o arrendamento e ainda o senhorio ofereceu um serviço de transfer, né? Para a gente, né? Para locomoção do aeroporto até a casa. Então é maravilhoso, é mais do que a gente imaginava. Então é isso, pessoal, temos o nosso apartamento em Portugal, não foi nem com relocation, nem com Airbnb, foi com a bênção de Deus mesmo, e contatos, né, aqui ainda que a gente nem esperava. Então aguardem aí que nos próximos vídeos a gente vai contar para vocês aonde fica, vai falar um pouco mais sobre a região, sobre o que a gente já sabe a respeito da região, e vai passar essas informações para vocês também. Quando a gente chegar lá, faltam 12 dias agora para a nossa mudança. Quando a gente chegar lá, a gente vai fazer uma tour no apartamento, a gente vai falar para vocês sobre valores, condições, como a gente arrendou e explicar mais para vocês sobre a nossa saga e a nossa aventura de mudança. Se você gostou desse vídeo, né, curte, compartilha,
comenta, deixa uns comentários aí pra gente, né? Se você já está em Portugal, se você pensa aí, então deixa alguma coisa aí, alguma curiosidade, alguma pergunta para nós, né? Segue a gente no Instagram, vou deixar aqui Nosso IG. o IG aqui embaixo. Se inscrevam aqui no canal, gente, é muito importante para nós. Essa moral que vocês dão pra gente, acompanhando a gente aqui, ajuda a gente a conseguir alcançar mais pessoas que possam estar precisando de ajuda dessas informações, ainda dar uma força para nossa família nesse início de vida aí em outro país, essa grande mudança de vida. Então a gente fica por aqui, né? E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau, tchau.